Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, o Evangelho de hoje, ele está em João 4, de 43 a 54. Hoje eu vou fazer um resumo daquilo que o Frei Gilson vem falando, né? Um amigo até me pediu, Frei, faz um resumo, porque às vezes as pessoas dispersam, né? Então a gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que o Frei Gilson pregou, entendeu? E primeiro a gente vai ler o Evangelho do dia, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria casa. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos meditar, né? Esse trabalho que o Frei Gilson, ele começou e a gente está seguindo, né? E aí vamos ver, de repente amanhã a gente coloca mais, mas hoje vamos fazer para que você faça uma boa confissão. Uma boa confissão, você confesse, né? Aqui mesmo são os comentários que o próprio Frei Gilson fez, né? Em cima disso que nós falamos, entendeu? Em cima da confissão que a gente já vem ouvindo desde semana passada. Como confessar bem, né? Só um momento, por favor. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, né? Vamos aqui, como confessar. Quer seja um recém-convertido, esteja curioso, né? E não se confesse já faz um tempão.
Pode ser que você também se sinta um pouco intimidado por não saber exatamente como funciona o processo. O que você deve fazer no confessionário? O que deve dizer para o padre? Quão rígida é uma confissão? Relaxe. As coisas são bem mais simples do que você possa imaginar. Basta ouvir, isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, faça um exame de consciência. É muito importante que você saiba o que você vai falar para o padre na hora de confessar. Tire um tempinho para fazer um exame de consciência, ou seja, para refletir sobre as suas ações. Tente se lembrar, até mesmo escrever, do que fez desde a última confissão, desde o pedacinho mais inofensivo aos mais graves. Faça uma oração, peça ajuda ao Espírito Santo, se precisar. Continua sem saber por onde começar? Aqui vamos a algumas perguntas que você pode fazer. Eu desobedeci algum dos mandamentos? Fui negligente na minha fé? Deixei alguma coisa me influenciar mais do que Deus? Neguei ou duvidei a minha fé? Machuquei alguém no propósito ou por acidente? Rejeitei alguma parte da minha fé? Perdoei o meu próximo? Quais foram as causas dos meus pecados? Quais são as tentações que me cercam? Segundo, entenda a diferença entre um pecado mortal e um pecado venial. Praticamente todo mundo comete pecados veniais com frequência, embora deva sempre buscar o perdão de Deus. Não há motivo que se envergonhar dessas ações. Os pecados veniais são aqueles cotidianos, como mentir para um amigo, para escapar de uma festa, usar o nome de Deus em vão. Já os pecados mortais são mais graves, Existem 3 fatores que constituem um pecado mortal. Ele deve ser uma ação grave. O pecado deve ter plena compreensão do que estava fazendo no momento da ação. E terceiro, o pecado deve ser cometido por livre arbítrio. Lembre-se, irmãos e irmãs, de que o padre é obrigado a guardar os seus segredos, quaisquer que eles sejam. Ele não vai julgá-lo, nem comentar sobre a sua vida com outras pessoas, nem mesmo em caso de vida ou morte. Confie nele e não tenha medo das consequências das suas confissões. Aliás, lembre-se de que é pecado omitir um pecado no confessionário. Infelizmente, muita gente se priva de confessar ou não se abre verdadeiramente porque acha que cometeu um pecado mortal. A maioria dos pecados é venial. Muita gente não sabe o que torna um pecado verdadeiramente mortal. O pecado precisa ser muito grave para ser mortal. Assassinar, estrupar, vender ou usar drogas ilegais, praticar adultério, quer dizer, trair o marido, trair a esposa, incorrer em incesto, casar ou ter relações sexuais com familiares, primos ou parentes, roubo de mercadorias, muita cara e de muito dinheiro, ódio extremo aos próprios pais, ao ponto até mesmo de desejar a morte deles, são exemplos de pecados mortais. Os pecados veniais, menores, mesmo quando são cometidos sem conhecimentos e consentimento, ou seja, o pecado não é mortal se não foi grave, mesmo você estando ciente dele.
ou se foi grave, mas você não tinha ciência da gravidade e foi obrigado a pecar. Então, meus irmãos, fica aqui, né? Esse pequeno comentário que a gente está fazendo aqui, não sei se deu para entender, tá bom? Eu estou fazendo através do vídeo, porque do áudio, né? Porque hoje, esse final de semana, nós tivemos o ENF aqui em Colatina e estou gravando à noite aqui em casa mesmo. Então, mas nos próximos a gente vai continuar fazendo o vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Procure desde já um padre e faça uma boa confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também.